Boa noite, doutores e doutoras. Mais uma noite aqui com vocês. Programa Direito em Cheque da CAD SP, no estúdio aqui em parceria com o nosso Cobra CAD, TV Cobra Notícias e CAD SP. É um prazer, boa noite recebê-los aqui mais uma vez. Conto com a audiência de todos, compartilhem, um assunto muito importante. Temos um especialista aqui, um advogado muito experiente, Dr. Davidson, vai falar sobre prerrogativas do advogado, assunto muito bacana, pessoal, fiquem com a gente. Fala, Lê, boa noite. É isso aí, boa noite a todos, nossos espectadores. Não reparem que eu saí do estúdio, entrei no estúdio porque o Tiago nos deixou devido ao horário, ele está fazendo o estágio dele. Hoje o doutor Paulo Henrique está trabalhando, está lá na Justiça Federal, um pouquinho longe, não conseguiu chegar no horário. Então, estamos aqui nos virando. Hoje eu estou de técnico, estou de apresentador, estou de tudo, né? Mas, mesmo assim, um dia muito especial para nós, né? Hoje estamos recebendo aqui o doutor Davidson Gomes Vieira. Ele é advogado, contabilista, jornalista, teólogo, técnico em transações imobiliárias, possui mestrado em Direito Difuso e Coletivo, foi coordenador da Coordenadoria Regional de Prerrogativas da OAB, de Zona Leste, e hoje está como presidente da Comissão de Fiscalização da 103ª Subseção da OAB Vila Prudente e também presidente da Comissão de Correção dos Tribunais. Que currículo, hein, doutor? Uma boa noite para o senhor. E corre para cabecear, literalmente, né? Pois é. Boa noite, então, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu quero manifestar a minha alegria de estar hoje. Me sinto muito honrado. E agradeço o Direito em Cheque nas pessoas do doutor Alexandre de Oliveira, doutor Alexandre, doutor Oliveira, e o doutor Paulo, que não se faz presente, cuja ausência já foi justificada. Para mim é uma honra. Posso falar? Fica à vontade. Então tá bom. Como presidente da fiscalização da OAB, eu quero aproveitar a oportunidade para informar os colegas que estaremos em breve com uma comissão visitando os escritórios de advogados que têm as suas placas que ferem o Código de Ética. Temos observado advogados que colocam lá Antônio e Antônia, advogados associados. E, na verdade, o Tribunal de Ética não autoriza esse tipo de propaganda. O que é necessário que haja sociedade de advogados regularmente inscrita na OAB e que tenha um número da OAB para aquela sociedade. Vemos também, aproveitando o ensejo da fiscalização, que é comum vermos advogados colocando em suas petições o símbolo da balança como se fosse uma balança de peixeiro, aquela balança torta, ou muitas vezes frases e desenhos que não condizem com a dignidade da advocacia. Esse pessoal estará sendo visitado pelos nossos companheiros e sempre de forma didática, sem pretender punir ninguém, informando que isso deve ser corrigido. Vemos também placas de imobiliária e advocacia. Isso não é possível. Advocacia e contabilidade não é possível. Para que os senhores tenham ideia, se o advogado também é contador, ele deverá, lá no seu escritório, ter uma sala própria para a contabilidade, uma sala própria para a advocacia, inclusive com telefones diferentes. Então, em relação à fiscalização, fica aqui o nosso lembrete, e tudo isso é para dar dignidade à advocacia. O tema é muito importante, uma dúvida minha, né, doutor? Porque eu sou despachante. Eu já ia perguntar se despachante pode. Vou passar na OAB agora em outubro, né? Vou pegar minha definitiva, né? Eu vou pegar, né, minha carteira profissional definitiva. E a minha dúvida, eu perguntei isso muito para o Paulo, para o Alexandre, como eu devo proceder? Eu já tenho uma sala no meu escritório separada. Doutor Oliveira, já no seu caso, despachante é incompatível com a advocacia. Porque o despachante ele é regulado pela Secretaria de Segurança Pública. Isso. E o advogado é um ser independente do Estado. Então já é uma grande incompatibilidade. Porque eu já estou pensando em fazer o espaço separado, como fazer, exatamente. Importante essa informação. Informação, você vê, a gente nem levantou essa hipótese, é verdade. Né? Isso que o doutor falou é verdade. Você vê muito, principalmente imobiliária e advogado. A plaquinha, a mesma placa ali, o mesmo local. Isso tem verdade, isso é muito comum. E aí, já tem gente aí na live, Oliveira? Tem gente chegando. Vou dar uma boa noite aqui, José Carlos Cobra, aí, Eduardo Cobra. Neto.
Valéria Cristina está sempre com a gente. Adriane Silva, agora sim, esse é meu pai, Dr. Davis. Ó, filha aí, orgulhosa. Dani Martins, Pedro Silva, esse é o meu pai. Boa noite, pai. Obrigado pela audiência. Hein? A gente precisa bater um papo essa semana, pai. O Anderson, já falei. Ana Paula de Oliveira, obrigado, boa noite, meu amor, pela audiência. Tem pergunta aí, Alê? Você fez a pautinha? É isso aí, é sobre o assunto hoje, é muito importante. Temos lei nova aí que começou a sua vigência no dia 3 de janeiro, né, doutor? Se não estiver enganado, e que trata das prerrogativas do advogado. E que deu muita polêmica por aí, que as pessoas às vezes mal informadas, ou então com informações vindas de militâncias políticas, né? Hoje em dia é muito assim, porque se alguém promulga uma lei, então quem é contra aquele acha que a lei toda é ruim, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco, então, o que mudou, qual foi a vitória para a advocacia com essa nova lei? Eu gostaria de começar, como já disse nos bastidores, a falar sobre prerrogativas primeiro. Porque essa lei do abuso de poder, ela ainda está gatinhando até na sua aplicação, ela encontra-se uma dificuldade, e ela também fala de alguma coisa que já estava prevista no artigo 7º. Gostaria de falar de prerrogativa para todos aqueles que nos ouvem nessa tarde, nos assistem. Prerrogativa não é absolutamente um privilégio. Prerrogativas são garantias para que o advogado possa executar o seu trabalho. O Estado é um verdadeiro monstro. O Estado é um gigante. O Estado tem tropas. O Estado tem canhões. O Estado tem metralhadora. O Estado tem toda a força possível contra o pequeno cidadão. Se esse cidadão, ao se defender diante de uma constituição do Estado, seja ela legítima ou não, se ele não tiver o advogado que tem essa garantia para defendê-lo, ele estaria acabado. A prerrogativa não é algo que privilegia o advogado, mas é algo que dá garantia e segurança ao próprio cidadão. Então, quando se fala em prerrogativa, se fala da defesa da cidadania. Vejam, senhores, que o Estado ele é um gigante, como eu já disse. O cidadão é um minúsculo ser diante do Estado. Muitas vezes o cidadão é preso. O juiz decreta a sua incomunicabilidade. O pai não pode falar com ele, a esposa não pode falar com ele, o filho não pode falar com ele, mas o advogado pode. Nenhum juiz, nenhum tribunal aqui no Brasil pode decretar a indisponibilidade, a incomunicabilidade entre o advogado e o seu cliente. Temos visto que, nesse diapasão, muitas vezes, policiais trocando tiro com o infrator da lei, uma guerra de morte ou morte, não é nem vida ou morte, o infrator é atingido por um projétil. O policial que o acertou, imediatamente o leva para um pronto-socorro. Ocorre que próximo àquele pronto-socorro mora o parente do agressor, do infrator. Ele aciona o advogado. O advogado imediatamente vai ao plantão médico e ali ele quer usar essa prerrogativa da incomunicabilidade. Ora, vejamos o seguinte: policial e infrator com os ânimos alterados, um querendo tirar a vida do outro, ou um se protegendo do outro. Não importa a causa. Chega o advogado correndo e quer exercer esse direito de prerrogativa. Os ânimos estão acirrados. Está lá o policial que poderia ter perdido a vida, está lá o infrator que foi baleado, e está lá o médico e as enfermeiras fazendo aquela correria para cuidar do paciente. E nesse momento começam então os entraves das prerrogativas. Então é importante que o advogado saiba que as suas prerrogativas existem e delas ele não pode abrir as mãos, mas todavia deve ter senso e sabedoria para utilizá-las. Boa. Com certeza, né? Porque todo mundo acha assim, é um privilégio do advogado. Não, o senhor deixou muito claro, né? É para o exercício da profissão.
fora da profissão, aí já não tem esse privilégio que alguns acham, né? Então, acho que tem que ficar muito claro isso, porque eu vi diversos, né, meios combatendo, outros apoiando, né? Mas alguns falando coisas assim, sem noção da lei, né? Sem uma noção da lei. Agora, a questão do escritório do advogado. Gostaria que o senhor falasse um pouco do escritório do advogado. O escritório do advogado, ele é inviolável, né? Os instrumentos dele, trabalho também é inviolável. Mas eu queria voltar também aqui, vou ficar um pouquinho na questão da prerrogativa. No que respeita a essa violação costumeira das autoridades em relação à prerrogativa do advogado. Geralmente os advogados recém-formados, eles têm dificuldades em lidar com a prerrogativa. Às vezes não utilizam e às vezes exageram em sua utilização. Eu me lembro de um caso recente, eu era presidente de prerrogativas na subseção de Vila Prudente, e um advogado lá do fórum me liga, muito bravo, irritado, porque ele foi retirar o processo lá no balcão e disse, era um processo físico. E a escrevente disse que ele não poderia retirar porque estava com a parte contrária. E ele me ligou, exaltado, dizendo, como eu não posso retirar o processo? Ele esqueceu que tanto ele como o ex-adverso são advogados, têm o mesmo direito. E desligou o telefone, bravo, achando que aquele direito dele era absoluto. A prerrogativa é garantia e é a necessidade que você saiba usar. Ela não é uma coisa que o advogado tem 24 horas por dia. Prerrogativa é quando o advogado está exercendo a profissão. Quando ele está exercendo a sua profissão, ele tem um munus público ali. Naquele momento, ele pode ser violado em suas prerrogativas. O que a gente viu muito na coordenadoria de prerrogativas da Zona Leste da capital, eram muitas queixas a respeito de violação das prerrogativas quando não estavam acontecendo. Lembro-me de um caso em que o advogado foi passear com os amigos e, no meio do caminho, a polícia interceptou o veículo e ele entendeu que ali estava havendo um abuso, uma violação das suas prerrogativas. Acionou a OAB, foi feito um processo e, quando chegou às minhas mãos para analisar, quem até me deu esse processo foi o doutor Eudécio, ex-presidente da OAB de Itaquera, e ali eu solicitei, requeri o arquivamento, porque eu não via a violação das prerrogativas. É muito comum haver essa confusão. Prerrogativas é quando você está exercendo a função de advogado. Fora disso, você é um ser comum e natural. E por falar em prerrogativas, eu gostaria de registrar que eu me sinto que está faltando dignidade aqui para mim. Não tem uma mesa para eu pôr papel, não tem um tapete vermelho para eu entrar. Opa. Eu acho que vou providenciar. Maquiador, eu acho que vou processá-los. Verdade. A maquiadora é o Dr. Paulo, ele não veio hoje. Pô, muito bacana. Essa questão da prerrogativa, você vê muitos advogados reclamando, assim, eram proibidos, às vezes, de acessar um inquérito na delegacia. Eu escuto de advogados agora que estão atuando, com essa nova geração, por exemplo, que veio de delegados, parece que a coisa melhorou um pouco, doutor. Impressão ou não? Parece que os delegados estão com a cabeça mais arejada, esses mais jovens agora, porque nem todo mundo é como o doutor Luiz Longo, né? Uma pessoa fácil de lidar. O doutor Luiz Longo era muito agradável de lidar. Eu vejo, pelo que eu tenho sentido nesses anos que advogo, que existem juízes velhos, advogados velhos, promotores velhos, delegados, juízes, enfim, e que não atuam bem. E vejo jovens juízes e delegados que atuam muito bem. Eu entendo que a questão da prerrogativa, eu depois vou até ler aqui, se permitirem, a relação do que compõe os direitos prerrogativas do advogado. Posso usar a sua mesa? Claro. Já que não me deram uma, eu vou usar a sua. É que a questão é cultural. Você não vê... Vou fazer uma pergunta. Na rua que você mora, quantos delegados moram? Nenhum. Não entendi. Nenhum. E na sua rua, quantos moram? Que eu saiba, nenhum. Na sua rua, quantos juízes moram? Nenhum, com certeza. Esse com certeza, então, nenhum. Promotor, quantos na sua rua moram? Nenhum.
Quantas audiências você já fez que encontrou um juiz negro? É raro, hein? Não Bem me raro. recordo, hein? Bem raro. Bem raro, hein? Agora eu faço a pergunta, na sua rua tem alguns advogados? Tem. Muitos. Sim. Advogado se encontra na esquina. Advogado, sim. Muitos advogados. Muitos advogados. Por que isso? Você já viu no fórum um advogado que usa um terno 42, mas ele vai vestido com um terno 58. Parece que não, mas essa questão cultural influi. Você vê que um promotor de justiça, ele vem de um nível social diferente. Um juiz de um nível social diferente. Aí você pega um advogado, que às vezes mora numa comunidade, Sim. e ele se apresenta para esse juiz com poderes e garantias tão grandes, que é difícil da autoridade querer aceitar. Não entendendo da autoridade que essas garantias é da cidadania. E que não importa a cor, o credo religioso, a posição social daquele advogado, ele é um advogado e ele tem essas credenciais e tem esses direitos para exercer em função do seu constituinte. Falando isso, me parece até que tira o brilho desse encontro nosso, mas é necessário que o advogado tenha consciência disso. O advogado, quando não está escrevendo, ele está falando. Sim. Então ele tem que escrever bem e falar bem. Dizem que quem tem uma boa oratória não escreve bem. Mas o advogado é obrigado a conciliar essas duas coisas. Falar bem e escrever bem decorre de uma pessoa que tem inteligência, um pensamento organizado. Ele representa o seu constituinte. Ele representa a ordem dos advogados do Brasil. Quando um juiz indefere uma petição por inépcia, quando um juiz extingue um processo pela falta de zelo do advogado, de alguma maneira essa instituição está sendo atacada. O que não acontece no judiciário. O juiz dá sentenças absurdas, o advogado vai lá e reforma aquela decisão e está tudo bem. Imagina os senhores, agora voltando à questão do abuso, um cidadão é denunciado pelo Ministério Público, porque na ótica do Ministério Público ele entende que há indícios, enfim, que aquele cidadão cometeu um crime. O sujeito é processado 5 anos, com a funesta expectativa de ser condenado. A pior pena para o acusado criminalmente é essa, é a expectativa do que vai acontecer com a sua vida. Passa 5 anos, aquele cidadão é absolvido. O promotor de justiça, que ganha o salário pago pelos contribuintes, não tem dano nenhum. Verdade. Acusou alguém indevidamente, não fez a prova que ele deveria fazer, ao menos, muitas vezes, para que o processo, o inquérito existisse. E isso, mas a nova lei está mudando isso. Se você me acusa e não tem provas, você tem que ser responsabilizado por isso. Como juiz, que manda prender o seu carro, manda entrar em sua casa, bloqueia suas contas e depois aquilo não tinha sentido, mas você teve prejuízo. Esse juiz deve ser, sim, responsabilizado. É o que nós entendemos. Bom, com certeza, bacana. Tem uma pergunta aqui, só voltando um pouquinho, em falar, além do prejuízo financeiro, muito grande o prejuízo moral, né, que ele tem perante a sociedade, perante a família, perante os amigos. Exatamente. Antes, doutor, antes que eu faça a pergunta, eu quero dizer que aqui eu vou usar as minhas prerrogativas. Tá? Eu vou levantar, ir embora a hora que eu quiser, e se a pergunta for impertinente, eu não vou responder. Tá certo. A pergunta é do Eduardo Neto. Grande doutor Eduardo. Doutor Vieira, acerca do inquérito instaurado no STF, no qual foi intimado recentemente um jornalista a nele depor, sem haver qualquer menção de sua qualidade no feito, testemunha, indiciado ou coisa que tal, seu advogado, como é praxe, foi se inteirar do feito. Prerrogativa, entendo eu. Mas lhe foi negado acesso aos autos. O que pode dizer o senhor acerca deste fato? Entendo que se o cliente dele, se foi devidamente ou não incluído ao processo, eu entendo que o juiz ele
ele pode requerer as provas que ele entende necessário para elucidar o processo que ele preside, mas a partir do momento que o meu cliente está naqueles autos, ninguém pode negar a vista dos autos para que eu tenha acesso, de forma alguma. Isso viola o direito de prerrogativa. Imagina o senhor, eu sou intimado agora na delegacia para depor. Nós, advogados, os criminalistas, acostumam nunca apresentar o cliente quando ele é intimado, sem antes de olhar o inquérito policial. Exato. Porque imagina o senhor, vai apresentar hoje um cliente, chega lá, tem uma prisão preventiva decretada. A família vai querer matar esse advogado. Com não certeza. É? Então, o advogado, como é defesa, ele tem que olhar primeiro, sim, por que seu cliente está sendo intimado, quais as causas, e se há, né? E se há legitimidade, se há motivação para isso. O juiz não pode sair intimando as pessoas assim. Tem que ter fundamentação, motivação legal para que isso ocorra. Isso nem sempre acontece. Esse é o nosso grande problema. É uma questão cultural. Essa lei do abuso de poder, de autoridade, não deveria existir. Porque quando o delegado de polícia ele entra na carreira e vai tomar posse, ele faz um juramento de obedecer às leis, velar pelas leis, cumprimento da lei, pela segurança. O juiz e o promotor é a mesma coisa. Nós fazemos o nosso juramento de defender pobres, ricos, com menos mesmo denodo, né? Se as pessoas observassem isso, não precisava essa lei do abuso. É que o poder corrompe. As Sagradas Escrituras já registravam isso. Registra-se. O poder corrompe. Esse é o problema nosso. No nosso país, os juízes são os chamados semideuses, né? Eles se sentem realmente com o poder da caneta na mão. Né? É verdade. A gente vem até de uma formação mesmo, né? Nessa área autoritária. Então, assim, eu fiz uma reflexão, até fazer um certo contraponto com o senhor, né? Da questão das prerrogativas, né? Então, eu fiquei pensando, o advogado, principalmente o criminal, aquele que milita de forma que o direito penal deve ser a última ratio, né? Para condenar alguém, para configurar crime. Então, quando entra a questão da prerrogativa criminalizando aqueles que violam, eu achei assim um ponto contraditório para a área, principalmente criminal. Porque será que, embora eu sei que a formação dessa área é muito autoritária, mas será que esse vai ser o melhor meio? A gente não sabe, começou agora. Então, pergunto ao senhor, o que o senhor vê com essa criminalização da violação de prerrogativas? Se não houver pena, responsabilização, as autoridades vão sempre abusar. Tem que ter um freio. Esse freio serve para todo mundo. Recentemente, um soldado da Polícia Militar, cometia qualquer ato infracional administrativo, puxava a cadeia administrativa. Isso foi abolido. Isso é um abuso. O que existe no processo criminal, ainda mais quando se acompanha em delegacias, é a confusão que o agente do Estado faz entre o advogado e o criminoso. Não se confunde, embora nós saibamos que entre o advogado e o criminoso há uma linha muito tênue e que o advogado deve estar sempre atento para não passar do lado de lá. Mas é comum o advogado ser confundido com a pessoa do criminoso. Direitos humanos é uma coisa que ela não pode ser relativizada. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Posso fazer? Com certeza. O entrevistado sou eu, mas que vai fazer a pergunta. Eu vou mudar aqui agora. Nós temos um padre que abusa de criança. Nós temos um pai que estupra a filha de 6 anos. Nós temos um cidadão, useiro e quanto mais em dar cheque sem fundo. Os 3 vão para a cadeia. Qual desses tem mais direitos ou menos direitos humanos? Nenhum, todos têm o mesmo direito. Todos têm o mesmo direito. Você pode fazer seu juízo moral como cidadão, mas direito da nossa, vou até mostrar aqui, o direito a isso daqui todos têm o mesmo. Se todos têm direito e a pena não é corporal,
Não existe pena corporal. Por que essa truculência que a gente vê de muitos policiais, civis ou militares, em relação ao infrator? O infrator não deixa de ser um ser humano. Ele perde alguns direitos de sua cidadania, mas ele continua sendo um ser humano. Bem colocado. E o advogado, como médico, não vai tratar diferente o paciente em razão da sua culpa ou não. Um criminoso chega agora, o médico vai tratá-lo como qualquer paciente. Não é isso? Mas a questão, eu ainda me firmo nisso, ela é muito cultural. As pessoas, eu repito, tem que ser vocacionada. Não adianta ser policial militar porque você não tem um emprego ou não tem uma profissão definida e vai ser policial militar. Para você ser policial militar, você tem que ser vocacionado. Para você ser juiz, você tem que ser vocacionado. Para ser promotor, que muitas vezes presta um grande serviço à sociedade, tem que ser vocacionado. O advogado tem que ser vocacionado. Eu costumo dizer que uma faxineira que vai fazer um concurso na prefeitura, ela é submetida a exame psicotécnico e psiquiátrico. O advogado não. Ele estuda, faz o exame da ordem e passa e é credenciado a advogar. De repente, ele não tem nenhum controle emocional, ele vai lidar com gente. Ele vai lidar com pessoas aflitas, que têm seu direito violado, e ele precisa saber que mesmo defendendo o seu cliente, do lado de lá tem alguém que é humano. Sim. Do lado de lá tem também um advogado ex-adverso, que é seu colega. E a gente vê hoje verdadeiros absurdos, porque falta esse preparo emocional, ou, diria, a própria vocação para ser advogado, que, segundo o Durso, é a mais linda profissão do mundo. É verdade, concordo. Concordo e muito bem colocado. Sim. Não te cortando ali, já te deixo falar, mas assim, isso que o doutor falou é muito importante, porque a pessoa pode ser muito estudiosa. Ela pode decorar os códigos aqui e passar na prova da ordem. Mas isso é muito interessante, porque não é porque ele tem facilidade de aprender o que está na lei seca que ele vai saber lidar com ela na prática, no dia a dia, com o ser humano que está do outro lado. Muito bem colocado. Eu também achei. Eu só ia dar uma pausa aqui para o doutor tomar uma água, que agora ele falou e não tomou água. Esse negócio é água mesmo, né? Água. A minha religião não permite que eu beba. Eu estava pensando nisso agora, né? Eu estava suando aqui, arrumando a técnica, eu estou tomando bastante água hoje. O pessoal vai pensar que tem outra coisa, esse cara bebe tanta água assim, não é possível. Mas enfim, alguns recados, o Paulo tem costume de anotar, eu ia anotar também, mas eu esqueci de anotar. Hoje foi o dia corrido, né? Mas os recados aqui já estão na cabeça. Primeiro recado que eu quero dar é sobre a 103ª subseção de Vila Prudente, da OAB. Nós temos lá vários eventos durante o ano, vamos iniciar agora em março, vai ter aí a Semana da Advogado, o evento voltado para a mulher, e aguardem que a gente vai trazer mais informações, mas a mulherada já vai se preparando aí, arrumar cabelo, fazer massagem, fazer unha, né? A gente, em breve, já divulgaremos uma data, o horário certinho, vai ser aqui na subseção da OAB Vila Prudente. Outro recado também da subseção é a campanha de roupas, né? A gente fala normalmente campanha de agasalhos, mas é campanha de roupas, qualquer uma, pode ser agasalho, pode ser roupa de calor, qualquer uma, para as vítimas de Belo Horizonte, que a gente está fazendo uma campanha. Quem morar em condomínio, quiser nos ajudar, só entrar em contato, pode entrar em contato aí através do chat mesmo, da Comissão dos Acadêmicos, que a gente disponibiliza uma caixa para levar, para recolher essas roupas, né? E é só entrar em contato. Quem quiser também levar diretamente na subseção da OAB Vila Prudente, fica ali na Avenida Sapopemba, o número não sei agora, 4.064. 4.064. Eu ia falar na altura do 4.000. 4.064. Mas eu ia falar que era na altura do 4.000, mas é isso mesmo. Avenida Sapopemba, 4.064. Quem quiser já levar lá, vai ser muito bem-vinda a ajuda de vocês, né? Mais um recadinho aqui do Meta Cursos, né? Preparatório para a OAB. Eu fiz o curso Meta, me preparando para a OAB, indico, é um parceiro da gente, está com promoção, já está abrindo a nova turma aí, para junho, né, para quem vai prestar no dia 14 de junho o exame da ordem, já tem uma turma. E eu super indico porque, assim, é objetivo
é direto, voltado, professores especialistas, professores já estão acostumados com o exame da ordem, e eu vejo o diferencial é esse, você saber como funciona o exame da ordem, que são 17 disciplinas. É impossível o cara ser bom em tudo. Quando a gente entra na faculdade, já falo, o bom advogado não é aquele que faz tudo, é aquele que é um especialista. Só que na faculdade a gente faz o papel inverso, né? A gente tem que ser bom em tudo. Tem que saber tudo primeiro, né? Para ir passando. Mas então, a prova da OAB, no Meta, você vai aprender como analisar e o que estudar para a prova. São pontos específicos, são os professores analisam. Então, para entrar em contato, também pode entrar em contato com a gente, ou então através do... Faça uma busca no Google Meta Cursos, fica na Barão de Itapetininga, 249, no centro de São Paulo. E encerrou os recados. É importante, né, pessoal, estudar e se preparar para o exame de ordem, porque é muito gostoso o carnaval, tem gente que vai fazer o exame agora, né, logo mais, né, Ale? Tá chegando a hora do Ale também. Com certeza. Mas, pessoal, sinceramente, realmente, cerveja no bar não faz passar no exame, hein? Dá uma estudada, uma caprichada. Esse curso Meta é muito importante. O Dr. Paulo fez, passou de primeira. O Dr. Paulo passou na OAB no 9º semestre. Ainda tinha 6 meses para terminar a faculdade, já estava aprovado na ordem e fez esse curso Meta que é voltado à aprovação. Muito bacana, muito importante. Tem uma perguntinha aqui do Eduardo Neto. Voltando ao assunto do STF. Eu estava falando, vamos lá. Não houve qualquer manifestação da OAB em favor do advogado com prerrogativas violadas. Que providência se tem contra a Magna Corte? Em que pese a OAB poder assistir o advogado nessas questões, ou muitas vezes se socorrer ao desagravo, eu entendo que o advogado, ele por si só, ele é advogado. Ele pode valer as suas prerrogativas. Mandado de segurança, enfim, ele tem meios para ele próprio fazer. Esperar que a OAB se manifeste... Nós temos quantos mil advogados hoje no estado de São Paulo? Não cortando, mas talvez ele se manifestar para a OAB ajudar, né? Não sei se é o caso, doutor. Doutor Eduardo Lopes, um guerreiro, e como meu amigo sei que é polêmico, sei que eu nem deveria responder essa pergunta dele, porque ele sabe muito bem a resposta, né? Mas penso que a OAB sim se socorre, pede o auxílio à OAB e certamente a direção estará fazendo essa intervenção. Em que pese eu entender que o próprio advogado, sim, pode entrar com medidas judiciais cabíveis. Há previsão disso. Bacana. O doutor Flávio Fernandes está com a gente aí. Doutor Flávio, o escritório dele aqui do ladinho, aqui no Parque São Grande amigo, doutor Flávio. Um abraço, doutor Flávio. Obrigado aí pela audiência. Daqui a pouco ele está aí, vai vir gravar aí. Ó. Aproveitar e também falar um pouquinho, né? E em breve também já divulgaremos mais detalhes. O simpósio de Direito Previdenciário. Só dou, assim, uma pequena palhinha que vai ser na São Judas. Vai ser um grande evento realizado aí à frente do doutor Flávio, que é o presidente da comissão da previdenciária da OAB da subseção Vila Prudente. Então vai ser um grande evento. É um lugar muito agradável, né? O teatro lá da São Judas é muito, né, favorável para palestras, é uma acústica muito bacana, então é um grande evento. Vou falar um pouquinho aqui, pessoal, do sorteio que a gente vai ter. Quem ficar até o final aí, vai ter. Hoje a gente está sorteando aqui uma Constituição, direto do Senado Federal, é atualizadinha, já está com a emenda 105, né, de 2019, sobre os militares, um Código Tributário Nacional e um Código de Defesa do Consumidor, também atualizado até 2019, direto do Senado Federal. Então quem ficar até o final, os alunos aí é importante, né, sempre sorteando. Semana que vem tem o Paulo falou que tem uns livros novos que chegou, Código de Processo Civil atualizado, Código Penal. Acompanhe que todo o programa, a gente faz sorteios de livros acadêmicos, o Código Seco, a Constituição. Sei que ajuda muito, principalmente os alunos da faculdade, alguns que não têm condição de comprar, então a gente está sempre procurando trazer para poder fazer o sorteio para vocês. Ó, o PH está mandando um boa noite aqui. Cheguei agora da PF. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Paulo. Gostou do fundo da Lespe aqui, ó? Só saiu o céu. Depois te conto a história.
Ale, tem alguma perguntinha aí? Essa loira bonita é a maquiadora que está aí na frente? É, a loira ali, ó, aquela outra morena ali também. Duas lindas, né? A equipe nossa é muito grande aqui, Que né? bom, que bom. É a estrutura que nós temos aqui hoje em dia, modéstia à parte, aí deixa a Globo, o Record, tudo no chão. Boa noite, Roberto Silva, boa noite, Roberto. Marcos Santos, também boa noite. Então, a galera chegando agora, que o pessoal acho que foi acompanhando no Facebook. Doutor, eu queria fazer uma perguntinha. Eu estava falando no começo do programa sobre fiscalização, né, em escritórios. Acho que o doutor comentou que ia ter uma comissão. Como garantir essa fiscalização? Porque realmente me parece que é um problema muito grande. É uma área, são muitos escritórios com esses problemas. Né? Um dos problemas da fiscalização que a gente vai tentar buscar é a mercantilização da advocacia. A mercantilização. Isso é proibido por lei. Isso é proibido terminantemente. Eu estava certo dia ali na Praça Silvio Romero e alguém me deu um papel para fazer defesa de CNH apreendida. E se vai fazer defesa, é uma assessoria jurídica. E se é uma assessoria jurídica, é prerrogativa de um advogado. Eu peguei aquilo e fui investigar, era um porão que tinha lá, e era um advogado que estava fazendo esse trabalho. Pedi a abertura do processo disciplinar, e, enfim, aquilo foi para o TED. A fiscalização é necessária, porque hoje você liga a TV, liga o computador, digita lá, Código Civil, daqui a pouco aparece uma carinha do desenho de uma advogada. Está precisando de advogado? Acho que Jus Brasil faz isso. E mais outra empresa está fazendo isso. Ó, o que é isso? Não está angariando clientela? Sim. Não é isso? E o pior é isso, você faz o contrato com ele, no dia seguinte você preenche um formulário e diz que precisa do advogado. No dia seguinte, o advogado que você nunca viu, não conhece e não vai conhecê-lo, já te manda um contrato assinado com a conta para você pagar. Cadê o contrato entre o cliente e o advogado? E a fiscalização vai fazer isso de maneira bem acirrada. Eu quero lembrar que quando eu estava na prerrogativa, e muitas vezes eu fui acionado. E quando eu era acionado, às vezes 4 horas da manhã, ia na delegacia assistir o advogado que se dizia violado, e chegar lá vai encontrar o advogado embriagado, que tinha arrumado uma discussão sem nada a ver com o delegado. Eu relatava aquilo, formava o meu processo, pedia o arquivamento e concomitantemente eu mandava ofício para o Tribunal de Ética. Porque eu entendia que o fato de eu ser um agente da prerrogativa, eu não deixo de pertencer àquela instituição. Recebi muita crítica do meu adorável amigo, Dr. Círio Romão, e de sua egregia mesa diretora, mas era um entendimento que eu tinha e que, inclusive, foi aprovado pela terceira turma deontológica do Tribunal de Ética da OAB. A postura do advogado tem que ser algo que tenha dignidade. Por favor, já foi dito aqui que a distância, a questão social entre nós, promotores e juízes, são grandes. Pouco advogado sabe que andar bebendo nos bares por aí é uma conduta incompatível. Poucos sabem disso. Complicado. Aí você faz uma pergunta, mas juiz bebe, promotor bebe, delegado bebe, mas a conduta, né? O camarada fica se mostrando ébrio para a sociedade. Imagine o senhor se lá num boteco o ginecologista da sua esposa ficasse tomando cerveja lá. Você ia confiar nele? É verdade. Difícil. O advogado é guardião de informações muito íntimas do seu constituinte. Então ele tem que ter uma postura diferente para que haja, né, compatibilidade com isso. Claro, e o pior ainda, a falta de bom senso, né? Além de estar numa conduta dessa, ainda arruma confusão e ainda quer
chamar a OAB. Envolve a OAB ainda. É complicado, coisa é complicado. Que ele tá Aí é errado, sem noção que ele tá total, errado. né? Complicado, complicado. O doutor Paulo está falando nessa mercantilização da profissão, ele está falando sobre o que o advogado pode divulgar no seu cartão de visita ou questão de anúncio, o que é permitido o advogado divulgar. Não é a minha especialidade, né, do Tribunal de Ética, mas vejo que, pelo pouco estudo, que ela é bem reduzida. Está se estudando agora uma nova edição para atender essa demanda da advocacia. Porque, queira ou não queira, ninguém vai fazer faculdade de Direito e sonhar em ser advogado. Olha, pouca gente, me perdoa, mas são poucos, porque quero ser um defensor. Vão para ganhar dinheiro. Vão para ganhar dinheiro. E nós sabemos hoje que a gente entrega lá 50, 30, 100 carteiras de advogados da turma recém-formada. Sabemos que talvez 10% daquilo vai advogar mesmo. Muitos procuram concurso público, querem ser promotor, querem ser delegado. E porque a advocacia é uma arte, tem que ter vocação, senão não vai fazer. Senão você não vai conseguir fazer. Volto a dizer, a advocacia é uma arte. Às vezes o elemento ele decora o Código Processo, o Código Civil, decora o Código Penal, ele esquece que o processo é onde o advogado vai ser o grande artista. É no processo. Não é a lei seca, né? Porque a lei seca é só você pegar e ler. Né? Exatamente. A aplicação e o processo, as etapas do procedimento, aonde aplicar, aonde não aplicar, exatamente. Eu acredito que, pegando o gancho do Dr. Paulo, que a mercantilização, ela denigre, ela acaba com a advocacia. Olha, quem é de nós que já não olhou num processo onde autua Defensoria Pública ou Ministério Público, eles trocam apenas o nome das partes. Ninguém sentou, teve uma elucubração celebrina para estudar o processo, só muda os nomes. Os grandes escritórios de advocacia estão fazendo isso hoje. Chamado Ctrl-C, Ctrl-V. Copia Por e isso que cola, o presidente Bolsonaro disse que os novos advogados são motoboys de luxo de grandes escritórios de advocacia. Verdade. Sem crítica nenhuma aos novos advogados, sem crítica. Doutor Paulo voltando a uma pergunta, aquilo que o doutor falou no começo também, é que ele chegou agora, ele tá a esclarecer sobre aquela questão imobiliária e advogado no mesmo escritório, está perguntando como funciona, se pode. Acho que o doutor estava falando no começo, né? Veja bem, o que a gente tem visto é o seguinte, o camarada coloca lá, aí ele abre uma portinha, ele é corretor de imóveis. Para dar um pulso no negócio dele, ele coloca lá assessoria jurídica. Quando tem alguma bucha, chama-se o advogado que ele conhece para ela resolver. Muito bem. Primeiro que é uma falácia, não é verdade que ali tem assessoria jurídica. Não tem um advogado lá dentro. Segundo, quando essa imobiliária tem um cliente que vai precisar de advogado e ela tem uma participação, é uma captação de clientela. Não deixa de ser. E outra coisa, o cidadão às vezes vai lá, pensa que está falando com o advogado e não está. Não tá. O que a gente vê também muito, quando eu falava da associação, né, advogados associados, o pai é advogado, o filho é estagiário de direito, ele coloca lá Mané e Manezinho, que é ele o pai, né, o filho. E advogados associados, quer dizer, não é verdade isso, não pode. Aí um dia o pai não está, e aí o que chega lá... Qual estagiário de direito que não pensa que já é semideus, né? Com certeza. Com certeza disso. Então, isso justamente sempre para valorizar a advocacia, a profissão do advogado, sempre. Bacana. O doutor Flávio está mandando aqui. Boa noite, doutor Vieira, gostei da sua elegância. O doutor Flávio está falando. Flávio, eu nem passei perfume ainda, hein? O doutor Paulo está perguntando aqui também sobre a gente acho que falou um pouco, Paulo, vou perguntar novamente para dar uma resumida. Quais as prerrogativas do advogado na delegacia? Vamos lá. São tantas que... Posso ler isso aqui? Com certeza. Algumas eu faço até um comentário. Artigo 7º, são direitos do advogado. Primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Segundo, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
Terceiro, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Muita coisa aqui é lei. Tudo aqui é lei. Mas, na verdade, coitado do advogado que tentar ir hoje num cárcere falar com o cliente sem ter a procuração. Algum desavisado funcionário vai querer barrá-lo. Vai querer barrá-lo. Muito bem. Quarto, ter a presença de representante da OAB quando for preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto do respectivo, sob pena de nulidade. E nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades dignas, assim reconhecidas pela OAB. Isso aqui é uma falácia, né? Ninguém nunca respeitou isso. Na prática, nunca. Eu tive um caso que nós tivemos 58 advogados presos. Nem existe essa sala de Estado Maior, nem. Mas agora, na prática, agora estão soltando. Obrigado a soltar, porque viola e é criminalização. Bom, ingressar livremente na sala de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Isso aqui também é uma coisa que até hoje eu não vi respeitada. Você vai no Fórum Tatuapé fazer audiência, há lá um juiz que eu não vou, por ética, não vou citar o nome dele, você não pode ficar no corredor. Você não pode, você tem que ficar na sala das testemunhas. Eu quero lá ficar na sala das testemunhas? Não tenho interesse. Eu posso ficar em qualquer lado. Mas é violado esse direito. Muito bem. Nas salas, estamos falando, ingressar livremente, na sala de dependências de audiência, cartórios, ofícios de justiça, enfim, por aí vai. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial, serviço público, onde o advogado, muito bem. Em qualquer assembleia ou reunião. Permanecer sentado ou em pé, retirar-se de qualquer local indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Meu Deus do céu, é lei. Se entrar no Planalto, a mesma lei que fala do juiz, fala de nós, advogados. É lei, sentado ou em pé. Em muitos tribunais, aqueles guardinhas que ficam lá sem preparo nenhum, quer mandar até na sua roupa. Recentemente, aqui em Vila Prudente, com licença do nosso presidente, eu fiz um ofício ao diretor do fórum, dizendo se a lei tinha mudado. Se eram os guardas que ficavam na frente, que ficavam censurando as advogadas que iam com roupas mais modernas, enfim, atuais, ou era o AB que decidia sobre as vestimentas do advogado. Absurdo, eu estou esperando a resposta dele até hoje. Vai esperar pelo jeito, viu, Pelo doutor? jeito. Bom, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos processos fins de andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos ao sigilo ou segredo de justiça. Certa feita eu estive na Vara da Fazenda Pública aqui em São Paulo e tinha um processo findo, eu pedi o desarquivamento, o juiz deferiu e no dia que eu fui fazer vista dos autos fora do cartório, a diretora, que nada mais, nada menos, tinha 30 anos de profissão, o senhor não pode levar o processo? Falei, não, senhora, eu posso. Posso. O juiz deferiu. Não, então qualquer um pode pegar o processo. Falei, senhora, eu não sou qualquer um. Eu sou advogado. Pega o seu código ali. Ela pegou o código, eu mostrei a lei do Estatuto da OAB. Ela falou, doutor, 30 anos eu não sabia disso. É por não saber, muitas vezes, que se violam o direito e prerrogativas do advogado. E o advogado violado também é violado por não conhecer também, né? Também não conhecer, não fazer valer, né? Eu disse que o advogado, no princípio, não pode abrir mão das suas prerrogativas. Ele tem que saber usá-las. O grande lance é saber usar. Você não usa a prerrogativa diante de uma máquina. Você aperta o botão e diz o código. Você usa prerrogativas diante de pessoas, de seres humanos, às vezes imbecis, às vezes com ânimos exaltados, às vezes porque não gosta da figura do advogado. Então o advogado também tem que ter o jogo de cintura, né? Aliás, jogo de cintura é algo inerente à profissão do advogado. Ele vai lidar, por exemplo, com um delegado truculento, ele tem que saber levar. Lidar com pessoas é isso, né?
Bom, posso continuar aqui? Pode. Vamos lá. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico e digital. Ora, pensa comigo. Chega um advogado hoje, recém-formado, que ainda não é conhecido de ninguém, numa delegacia lá bem distante. E ele quer usar essa prerrogativa. O escrivão diz para ele, o inquérito está lá com o delegado. Está concluído lá para ele assinar o relatório, sei lá. A lei diz que você pode. Você acha que esse delegado daria essa oportunidade ao advogado? Claro que não, mas hoje sim. Hoje ele viola e ele responde criminalmente. Então veja, é aquilo que eu falei no início. Se o advogado, se o delegado, se a autoridade policial, eu digo agente de Estado, tem conhecimento da lei, jurou aplicar e defender a lei, poxa vida, respeita a lei que dá direito ao advogado. Não é isso? Com certeza. Então, se essa lei veio agora, ela veio porque é um mal necessário. Ela veio porque agentes do Estado não respeitam a própria lei. Falta de agir corretamente. Né? Aqui foi o que nós dissemos, eu estou pulando aqui, olha, símbolos privativos da profissão. Né? Símbolos privativos da profissão. Para vocês terem uma ideia, eu até fiz aqui. Quando eu tiro aqui, some a voz? Não? Um pouco. Um pouco. Vamos lá, deixa eu ver se eu. Vai falando aí enquanto eu procuro, gente, por favor. O doutor tá... Vou falar, o doutor Flávio tá brincando aqui. Doutor Vieira, eles pediram a sua carteirinha, nesse caso. Carteirinha. Carteirinha. Doutor Flávio tá brincando aqui. Doutor Vieira, eles pediram a sua carteirinha, nesse caso, é que você estava contando. Ai. Mas a gente, eu e o Oliveira também fazemos parte aí da comissão dos acadêmicos, né, da subseção AB. Então a gente tem experiência com esses grandes mestres, que nem o doutor Davidson, estamos aprendendo muito. E a gente vai escutando as histórias, e nós como acadêmicos ainda, né, a gente vai absorvendo essa experiência, e são coisas assim que, se ficasse só no banco de faculdade escutando, não ia ouvir jamais. Eu achei aqui, ó. Símbolos da advocacia. É a emenda 3048/2004. Símbolos da advocacia: a imagem da justiça, Temes, a balança, a beca e as insígnias privativas do advogado. São razões estatutárias, éticas e histórias ditadas pela nobreza da advocacia, influência do Instituto dos Advogados. Muito bem. O uso de desenhos, logotipos, fotos, ícones, frases bíblicas, orações ou citações céleres, ainda que eventualmente de boa estética, é vedado pelo artigo 31, caput do Código de Ética, letras C e K, do artigo 4 do provimento 94 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá aí. Agora o camarada pergunta assim, mas por quê? Né? Qual a diferença de eu fazer lá um desenho ou alguma coisa? Imagine se o diretor do Fórum de Vila Prudente mudasse o timbre onde está o Poder Judiciário e colocasse aqui a justiça mais rápida, distribua aqui os seus processos. E o de Itaquera dissesse, o nosso processo é melhor julgado. Né? Aqui tem juízes políticos, né, juízes cientistas. Então, a questão da uniformização para dar, realmente garantir dignidade ao advogado e à advocacia. Isso aí. Doutor, o senhor está vendo ali, né? O diretor e contra a regra já estão falando que está no horário, o papo tá bom, porque se passa muito, é cortada a nossa energia. E a água aqui está quente, viu? Vou mandar um abraço para a professora Glaucia, a doutora Glaucia Guizzo esteve aqui com a gente, falou sobre a importância da mediação e conciliação, falou muito sobre essa humanidade na advocacia. A professora Glaucia é uma especialista nessa questão de lidar com o ser humano, ela é uma pessoa muito bacana, nossa professora de faculdade. Agradeço, professora, grande mestre, e aprendemos muito com as suas aulas. Obrigado.
E deixa eu ver aqui. O PH tá brincando com o Flávio aqui. Aposentei, agora a carteirinha da faculdade, agora eu tenho carteira profissional de advogado. É isso aí. Da faculdade era carteirinha. É uma linda credencial, né? Vagabunda que a minha quebrou no primeiro semestre a carteirinha da faculdade. Aí eu comecei a usar digital. Comecei a usar o digital, é a minha também. Doutor, a gente tem muito assunto ainda, realmente o papo é bacana, é muito agradável, a gente está aprendendo muito, a hora passa que a gente não vê. Voltar para o começo, comentou da questão, né, da questão social, do promotor, do juiz. Eu não estou sendo nem a favor nem contra ele, tá? Eu vou usar o exemplo do Cacai, do advogado Cacai. Tem gente que ama ele, tem gente que não gosta muito do estilo dele, né, espalhafatoso. Sim. Mas assim, recentemente ele até colocou um vídeo nas redes sociais onde ele ficou bravo porque exatamente com essa questão de tratamento diferenciado. Foi por que o juiz e o promotor vocês não revistam e fazem ele abrir a mala aqui e ver tudo que tem dentro. E o advogado tem que passar pela humilhação de ser revistado, de abrir mala, abrir mochila para entrar no fórum. Então isso demonstrou, ele fez um vídeo demonstrando essa diferença de tratamento. Ele até ficou bravo no vídeo, ele tira aqui, ó, minha cueca suja, minhas coisas, ele começa porque realmente há essa diferença muito grande de tratamento. Eu não sei se você chegou a ver esse fato do Cacai. Esse fato. E a questão, como eu disse, é social. É social. Estatisticamente, você não vê história de advogado que entrou lá para matar juiz. Você vê de promotor. É verdade. Você vê de promotor. E você vê também casos isolados de pessoas que não são advogados. Mas a ideia é essa. O Estado está sempre acima da pessoa, do advogado. A OAB precisa lutar muito para isso e será cada um de nós tendo uma conduta ética, uma conduta compatível com a advocacia, é que a gente vai mudar essa história. E a OAB precisa lutar mais, porque veja bem, se o Estatuto diz que não há hierarquia entre nós, o advogado, o juiz e o promotor, e até se compreende que na sala de audiência o juiz fica 15 ou 20 centímetros mais alto, até se compreende isso, porque ali ele representa o juiz-estado, a soberania do Estado. Mas isso não faz dele não somos serviçal e não somos súdito dele. Exatamente. Agora, entrar no fórum, o juiz pode ter arma de fogo, porte legal. O promotor também. O advogado não exerce a mesma função? Exatamente. Será que quando eu processo alguém, o ex-adverso não vai me odiar? Será que quando eu cobro aluguel e a pessoa não paga o despejo do cidadão, será que aquele cidadão não vai me odiar? Não é isso? Quando eu entro com a queixa-crime e mando alguém para a cadeia, será que não vou ter um desafeto? Também não vou sofrer. Não é isso? A mesma periculosidade, né? A questão é eminentemente social. O Rafael está colocando mais um temperinho aqui, fora a questão do banheiro e elevadores separados para juízes e promotores e o advogado uso comum da população. É isso que está. E somos nós que pagamos. Exatamente. E somos nós que pagamos aquilo. É um absurdo, né? Você vê aí que realmente o entendimento de que eles são seres humanos superiores ao ser humano advogado. Absurdo. É isso aí. Mandar um abraço aqui pro Giba. O Gilberto está assistindo. Parabéns. Giba. Programa excelente, top, com grande conteúdo e qualidade. Está mandando um abraço pro Alexandre aqui. Valeu, Giba. Um abraço aí. Um abraço pro doutor. Abraço. E realmente a gente está muito feliz, Giba, aqui. Realmente a gente traz os mestres aqui. Estamos aprendendo. Estamos lá na comissão do acadêmico da OAB, da 103. E estou muito feliz, como o Dr. Sidney me deu a palavra na semana passada, né? Realmente eu absorvo muito, estou aprendendo muito, eu ainda estou engatinhando, né? Ainda vou passar no exame de ordem, ainda o Ale também vai fazer o exame logo mais, né? E só que já estamos aprendendo e absorvendo muito com grandes mestres como o doutor aqui. Bom, o senhor quer também aproveitar o ensejo e agradecer ao Dr. Sidney Romão, presidente da 103ª subseção da OAB, e a mesa diretora, que até aqui tem confiado as delegações das nomeações que tem me dado. Me sinto muito orgulhoso e espero sempre corresponder às expectativas. Obrigado, gente. Obrigado. Vou mandar um abraço a ele. Isso aí. Considerações finais, então deixa um abraço também ao presidente, Dr. Sidney Romão, toda a mesa diretora, pela confiança, né, fui passado agora para presidente da comissão dos acadêmicos. Parabéns. É o que eu sempre falo em sala de aula, vou falar a importância, né, o contato com a OAB ainda na faculdade.
porque a gente tem contatos, principalmente o network, eu falo como importante, né, com grandes advogados. E assim, pelo menos na subseção da Vila Prudente, fui muito bem recebido, as pessoas são generosas. Então vale a pena, você que é estudante ainda, comparecer na subseção aqui da Vila Prudente, ou então se mora em outra região, entrar em contato, porque é um ganho assim fenomenal. Então é isso aí, pessoal, agradeço. O programa de hoje foi show, agradeço imensamente o doutor. Foi uma honra estar aqui. Prazer imenso, é um vasto conhecimento que só tem a engrandecer para nós e para a categoria, né, para os advogados. Eu acho que é um grande orgulho mesmo. Então, deixo uma boa noite todos para todos, né, vocês. Obrigado por assistirem, compartilharem com os amigos. Vamos seguindo. Deixar as considerações finais para o Oliveira e, por último, para o doutor. Agradeço, doutor, por ter aceitado o nosso humilde convite. Nós estamos gratamente satisfeitos e felizes por ter aceitado. E para a gente é um prazer imenso receber a todos que vieram aqui lá da OAB, da 103. Esperamos que todos possam vir, né? Todos compareçam, porque é um prazer imenso receber e muito conhecimento, né? Muitas experiências para passar para as pessoas que estão assistindo, para os próprios advogados, né? Que aprendem um com o outro, nós aprendemos, né? Sempre um com o outro, e para a população que assiste, né? O Giba mesmo é um grande líder comunitário aqui do Parque São Lucas. Abraço, Giba. Ele está mandando aqui, essa preocupação com a população carente. Obrigado pelos programas. É uma pessoa muito do bem, o Giba, e é um cara que está sempre acompanhando a gente e adquirindo esse conhecimento e levando para a população. Obrigado mais uma vez, pessoal. Agradeço pela audiência. Foi um grande programa. Semana que vem estamos de volta. Eu vou passar a palavra para o doutor aqui, fazer as considerações finais, mandar o beijo para... Igual, né, o programa da Xuxa, um beijinho para a mãe, para o pai, para o filho, para todo mundo. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer, a oportunidade foi rica. Espero ter atendido as expectativas dos colegas e aqueles que nos assistem. E repito, agradeço aqueles que, antecipadamente, sabendo que eu estaria aqui, já estão logados aí, né? Sim. O doutor Anderson fez até uma propaganda, agradeço a todos. Quero encerrar dizendo que prerrogativas não é privilégio, não é privilégio. Prerrogativas são garantia do cidadão. E quero dizer para você algo que eu aprendi nas Sagradas Escrituras. A humildade vai na frente da sabedoria. Se você é sábio, seja humilde. Parabéns, obrigado. É isso aí, hoje só terminando de um jeito diferente, vocês vão ver os bastidores, como acontece um pouquinho, porque eu ainda vou ter que desligar lá, tá bom? Boa noite novamente. Boa noite.